Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diago Alencar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre burocracia, né? Algumas características da burocracia segundo Max Weber. Antes da gente começar a abordar, né, cada um desses pontos relacionados às características, é interessante sempre a gente chamar atenção para uma tendência que a gente tem de relacionar a burocracia, né, às suas disfunções. A burocracia tem suas vantagens, tem seus pontos positivos para uma organização, seja ela privada ou pública, como também tem suas disfunções, suas desvantagens, seus problemas, suas falhas, né? Como qualquer outro sistema administrativo. Então, geralmente quando a gente fala de burocracia e também há uma grande tendência de associar ao setor público, né? É da gente sempre falar o quê? Ah, não, a burocracia é lenta, a burocracia é engessada, a burocracia tem excesso de papel, né? Muito ofício, muita documentação, muito formulário, muito registro escrito, impresso, né? Muita papelada, muita formalização, muita regra, excesso de rotina, de procedimento, né? Acaba trazendo ineficiência para o processo produtivo da organização, né? Então, geralmente a gente pensa dessa forma, ligando as disfunções. A gente pode falar das disfunções em um outro vídeo, tá? Mas vale ressaltar que, segundo Max Weber, né, a grande jogada da burocracia é exatamente o contrário, é trazer para a organização mais eficiência produtiva, alcance de resultados, previsibilidade dessas projeções, das atividades e dos cargos, das competências, das responsabilidades, né, que foram definidas para cada ocupante da organização, para cada profissional, para cada cargo, para cada função, né, que é ocupada por uma pessoa. Então ela traz uma segurança entre administradores, né, o profissional que está ali responsável pela administração da organização e os proprietários, por exemplo, os acionistas, né, a gente fala aqui por exemplo, do setor privado. Quando a gente traz para o setor público, né, pelo menos teoricamente, é que traga para a gente uma maior segurança e controle e transparência em relação aos governantes e os cidadãos, né, a sociedade. Então, assim, de acordo com Max Weber, essa realmente é a grande qualidade da burocracia. Ter normas, regras, né, estabelecidas, formalmente estabelecidas, comunicação formalmente estabelecida para trazer um registro de tudo que é feito dentro da organização, as ações, as decisões, os procedimentos, os fluxos processuais, né? Também trazer uma transparência em relação ao uso dos recursos da organização, os investimentos, as despesas, os gastos, né? Também trazer uma ordem, né, para utilização, para o uso do poder, da autoridade e da responsabilidade por cada cargo dentro da organização. Então, quer dizer, a burocracia vem, né, com esses traços fortes para tentar trazer um pouco mais de eficiência, de controle e de transparência para a organização. Se a gente for falar especificamente da burocracia no setor público, vale lembrar, ressaltar, né, que a burocracia já surgiu para combater corrupção, para combater atos de corrupção lá do patrimonialismo, para combater nepotismo, para combater, né, nomeação de pessoas em cargos, onde essas nomeações não eram dadas por competência nem por mérito, mas sim por critérios arbitrários, por critérios particulares, critérios pessoais, para não dizer outra coisa, né? A gente está falando de corrupção mesmo, onde no patrimonialismo não tinha uma distinção entre o que era o bem do governante e o bem público, né? O bem privado e o bem público. Ele fazia o uso do bem público como se tudo fizesse parte das posses dele. Então a burocracia surge para combater, né, e implementar controles e transparência, assim como tentar garantir o alcance de resultados, né, e ter uma eficiência produtiva, reduzir custos, e maximizar o uso dos recursos dentro de uma organização. Então, quando a gente parte para as características, vamos falar de uma primeira, a gente fala aí do caráter legal, né, das normas e dos regulamentos. Então, o que é que isso quer dizer? Dentro de uma organização burocrática, né, a gente vai ter uma série de normas, de regras estabelecidas para a organização como um todo, né? Então ela vai reger todos os setores, os departamentos, os cargos dentro de uma organização.
É como se a gente tivesse, como se a gente tivesse, não, é como se fosse, por exemplo, a Constituição para o governo, ou um estatuto para uma empresa, ou um código de conduta, de ética, procedimentos técnicos profissionais, né? Procedimentos padrão. Então, quer dizer, a gente vai ter um conjunto de normas e de regulamentos que vão reger a organização como um todo, para não só orientar e dar diretrizes de como, né, os objetivos devem ser alcançados dentro de uma organização, de como o trabalho deve ser realizado dentro de uma organização, mas também as condutas profissionais, né, e o uso dos recursos, assim como os procedimentos e os processos, os fluxos processuais dentro de uma organização devem ser seguidos. A gente vai ter uma segunda característica também interessante, que é o caráter formal, né, das comunicações. Então, quer dizer, a gente ter aí, da mesma forma que nessa primeira característica do caráter legal das normas e regulamentos, que essas normas e regulamentos são todas registradas formalmente, são todas escritas, quando a gente parte para essa segunda característica do caráter formal das comunicações, elas também são escritas. A formalização das comunicações, principalmente nos primórdios da burocracia, né, tudo era escrito, carimbado, seguia um rito, né, um fluxo processual correto, de acordo com a hierarquia estabelecida dentro da organização, para que se pudesse registrar todo o passo a passo processual dentro da organização. Então, tudo era registrado pelo superior, pelo subordinado, por membros de equipe, era carimbado, registrado, arquivado. Ainda hoje, se a gente for trazer para dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, a gente pode até ter uma redução desse caráter físico, impresso, mas a gente vai ter os registros por e-mail, por exemplo, a gente vai ter as assinaturas digitais. Então, acaba que a gente ainda continua tendo, sim, né, essa formalização das comunicações dentro de uma organização. Uma terceira característica também muito interessante é o caráter racional e divisão do trabalho. Então, a gente ter, né, cada cargo dentro da organização com os procedimentos específicos, as responsabilidades específicas, as competências específicas, tudo isso muito bem delimitado por normas e regulamentos. Então, cada pessoa, ao ingressar dentro de uma organização, né, ela tem ali as especificidades do seu cargo muito claras, sobre o que ela vai desempenhar em termos de trabalho, sobre o que ela deve desempenhar e obter em termos de resultados, de que forma ela vai desempenhar o trabalho dela e qual é a formação, por exemplo, que ela tem que ter para desempenhar. Quais são as capacidades, os potenciais, os cursos, as capacitações que ela deve ter, o aparato técnico que ela deve ter para conseguir desempenhar, né, as funções adequadas, especificadas para o cargo dela. Uma quarta característica, impessoalidade nas relações. Ao contrário lá do patrimonialismo, né, que a gente fala muito de impessoalidade, de critérios arbitrários, particulares, né, e pessoais, a gente já não vai encontrar isso na burocracia. A gente vai ter a figura do cargo e não da pessoa. E aí você acaba também trazendo sustentabilidade, né, de médio e de longo prazo para a organização, a continuidade dos trabalhos, porque a gente não está se apegando à pessoa, mas ao cargo. As pessoas vão, os cargos ficam, né? Então a gente tem ali uma pessoa adequada em termos de capacidades técnicas, de currículo, de formação, para atender temporariamente aquele cargo, né, na carreira dela, mas que depois ela pode ser substituída, ela pode ser transferida, outra pessoa vai ocupar. Então a gente não está falando de pessoalidade, é de impessoalidade, está falando do quê? Cargo e não pessoa. Uma quinta característica, hierarquia de autoridade, né? Então a gente seguia aí o princípio da hierarquia dentro da organização. A gente tem ali aquele organograma formado, né, com todos os cargos e departamentos muito bem delimitados em níveis organizacionais. A gente tem ali o princípio da hierarquia, a gente tem a unidade de comando. Então quer dizer, cada subordinado vai ter um superior e recebe ordem desse superior. Então a gente tem um nível de autoridade muito bem delimitado por cada cargo, certo? E esse cargo sendo responsável por seus subordinados e também devendo obedecer a um superior. E aí a gente tem todo um monitoramento e uma delimitação de até que ponto o meu cargo e a minha autoridade podem ir.
Qual é o alcance da minha autoridade, qual é o alcance da minha responsabilidade, qual é o alcance dos meus subordinados e a quem eu devo, né, responder. Então, aí é uma quinta característica, né, muito forte, que é a hierarquia de autoridade. Uma sexta característica, que são as rotinas e procedimentos, né, padronizados dentro de uma organização. Como eu falei para vocês, a gente tem uma série de normas, de regulamentos escritos, né, e também de uma padronização de procedimentos técnicos e de fluxos processuais dentro de uma organização. E aí você acaba trazendo para o contexto organizacional disciplina no trabalho, um maior desempenho, né, pelo menos a busca de um maior desempenho, por se ter aí um condicionamento, um treinamento racional para o desempenho do trabalho dentro de uma organização, né? E isso, como eu estou dizendo, em função dessas rotinas e procedimentos muito bem delimitados, muito bem padronizados. Isso vem junto também até com o pessoal do mapeamento de processos dentro de uma organização. Você tem todos os fluxos processuais muito bem mapeados, desenhados, né? E para cada processo desse você também delimitar qual é o cargo ali que vai estar desempenhando esse trabalho. E, logicamente, junto a cada processo desse, você tem ali os procedimentos padronizados, né, de trabalho para que se possa alcançar os objetivos organizacionais. Sétima característica, competência técnica e meritocracia. Então, a gente vai ter aí o reconhecimento e a valorização daquela pessoa dentro da organização, né? Então ela conseguir ser promovida ou transferida, ela conseguir evoluir na carreira dela através de critérios, né, racionais e de critérios validados para a organização como um todo, certo? E que levem em consideração a competência técnica daquela pessoa e, fazendo uso da meritocracia, ela conseguir crescer dentro da organização, por exemplo, né? E não fazendo uso de critérios arbitrários e particulares ou pessoais, como a gente falou que era utilizado lá no patrimonialismo. Uma oitava característica, né, que é a especialização da administração. Então a gente vai ter uma separação entre a propriedade dos bens de produção e quem administra a organização burocrática, né? Então a gente vai ter aí a figura do administrador, aquela pessoa que ela não é dona dos insumos, ela não é dona dos recursos, ela não é dona dos equipamentos, mas ela foi contratada por ser especialista, por ser assalariada, ocupante de um cargo, para administrar a organização e, logicamente, prestar conta com os proprietários. Ah, mas às vezes pode ser que o proprietário também seja o próprio administrador? Pode, mas a partir desse momento a gente também consegue ter uma separação entre o capitalista e entre o administrador. Uma nona característica é a profissionalização dos participantes. Então você vai ter, como eu falei, né, uma pessoa preparada para administrar a organização burocrática, tendo uma especialização, sendo assalariada, tendo uma carreira para seguir dentro da organização, tendo um mandato a ser seguido, sendo ocupante de um cargo. Ela é nomeada por um superior hierárquico, também é monitorada e controlada por um superior hierárquico. Então, quer dizer, a gente tem uma série de características que vão trazer aí, né, a profissionalização desse participante. E por último, né, pessoal, a décima característica, a gente tem uma completa previsibilidade do funcionamento. Então, então quer dizer, se eu tenho normas e regulamentos previamente estabelecidos e escritos, se eu consigo ter um sistema de comunicação completamente monitorado, controlado, registrado, arquivado, se os fluxos processuais e as funções dos cargos estabelecidos também, todos vão seguir normas padronizadas e esses fluxos para garantir que os resultados sejam alcançados e os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, muito provavelmente eu vou conseguir ter uma previsão do que deve ser produzido, de que forma deve ser produzido e de que resultados eu vou ter, porque eu tenho um controle durante todo o processo produtivo. Tá certo? Então a burocracia ela vem para estabelecer controle, para estabelecer transparência, para fortalecer a eficiência do processo produtivo, certo? E tentar também tirar qualquer tipo de ato de corrupção ou de fraude relacionada a fatores pessoais, particulares e não profissionais, certo? Então assim, a gente tem defeitos, disfunções na burocracia? Com certeza. Nós temos. Isso a gente pode trabalhar num segundo vídeo, né? E a burocracia, ela centra muito mais na eficiência do processo produtivo do que propriamente no resultado? Sim. Principalmente em função de controles internos, de regras, de regulamentos, né? Até onde vai entrar também lá nas disfunções.
que a gente vai trabalhar mais adiante num vídeo seguinte. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração todos os aspectos positivos, né, da burocracia, principalmente relacionado à transparência e a um uso mais racional e eficiente dos recursos dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Tá, beleza? Então, fiquem aguardando, em breve a gente vai ter novos vídeos falando de disfunções, por exemplo, e também de algumas vantagens da burocracia, fazendo também até mesmo uma discussão, uma comparação entre a burocracia e um avanço para a nova gestão pública dentro do sistema público, né? A gente também pode trabalhar isso em vídeos posteriores, tá bom? Então, Feliz Natal para vocês, fiquem em paz aí, que tenham muita saúde, muitas alegrias com as famílias de vocês, que 2021 também venha, né, com boas novas, com mais esperança e com dias melhores, tá certo? Valeu, pessoal, um abraço, bons estudos!